Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O tema é propagação e antenas e estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio. Vamos abordar análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Esta é a nossa terceira aula. Perturbações na propagação das ondas de radiofrequência. Nosso objetivo: apresentar e analisar os efeitos da atenuação e da absorção na propagação das ondas radioelétricas. Sabemos que na propagação em espaço livre, a energia se desloca uma trajetória retilínea, sem perturbação, sem alteração dessa trajetória retilínea, sem alteração ou variação de velocidade. Sabemos também que em enlaces reais, raramente ou quase nunca é encontrada essa situação. Então, por que estudamos o espaço livre? Porque ele é a nossa referência. Esses são alguns dos efeitos dos fenômenos, das perturbações que podem ocorrer num enlace rádio. Estamos interessados nesses dois fenômenos, a atenuação e a absorção. Ambos resultam em uma redução do sinal recebido. A atenuação é exatamente a redução da potência disponível recebida em relação à potência do sinal transmitido. A uma indicação de uma perda ou queda do sinal, sendo geralmente expressa em dB. Todo enlace radioelétrico apresenta atenuação. Um tipo de atenuação muito comum, ou a base de referência, é a atenuação por espaço livre. Ora, se estamos no vácuo, como pode haver atenuação? Vamos dar um exemplo. Suponha que você tem uma lata de tinta e você tem que pintar uma área de 1 metro quadrado usando toda essa lata de tinta. Bom, é de acreditar, podemos supor que a tinta vai ficar bem forte. Então, esse é nosso quadrado de 1 por 1, uma área de 1 metro quadrado. Suponha agora que você recebe a incumbência de usando uma lata de tinta do mesmo volume, 1 litro. Você agora tem que pintar uma área 4 vezes maior. E novamente utilizando toda a lata. Bom, nós podemos imaginar que vai ficar mais claro, a densidade vai estar reduzida. Isso também acontece com a onda eletromagnética quando se propaga. Você já fez essa experiência? Colocar uma lanterna acesa próxima à parede e você tem uma área bem forte iluminada. Conforme você se afasta, a intensidade luminosa diminui. A energia não sumiu, não foi destruída. Ela está se espalhando, distribuindo para uma área cada vez maior. É esse efeito que nós podemos considerar como uma certa área que está sendo iluminada, como uma redução ou uma atenuação. Isso acontece com as ondas eletromagnéticas. Conforme elas saem da antena, elas vão se irradiando pelo espaço. E esse fenômeno de redução da densidade ocorre exatamente como a luz, que nós já vimos nas nossas primeiras aulas, que é uma radiação visível, que é uma onda eletromagnética. Também observamos que cada vez que dobra a distância, essa energia numa mesma área fica cada vez menor, 4 vezes menor, porque cada vez que dobra a distância, a área coberta fica 4 vezes maior. Então, dobrou a distância, a área ficou 4 vezes maior. Você já imaginou como deve ser o sinal recebido de um satélite que está a 37 mil quilômetros da estação terrena? Conforme aumenta a distância entre as antenas, a tendência é o sinal recebido cair e, portanto, a relação sinal-ruído diminuir. Com essa redução da relação sinal-ruído, nós temos uma redução da taxa de dados ou aumento da taxa de erros. Nós temos agora na figura o nível à esquerda de potência transmitida, nós já vimos que em dBW, e conforme a onda se propaga, se desloca pelo canal, pelo percurso, ela vai sofrendo essa atenuação.
Vários tipos de atenuação vão acontecer, nós vamos estudar isso mais à frente, mas a onda vai sendo atenuada com o percurso, e até chegar a uma certa potência recebida. Então, essa atenuação vai ser função também da distância percorrida pela onda e de outros parâmetros. Pode acontecer duas situações básicas. A potência recebida ser superior, estar acima de uma potência mínima especificada em projeto, ou seja, uma margem, né, ainda de folga, ou, nesse caso, o enlace atende especificações, desde que atenda, por exemplo, a margem especificada. Um caso dramático seria a potência recebida estar abaixo da potência mínima. Nesse caso, o enlace não atende. Teremos perda da ligação ou uma taxa de erros muito elevada. Podemos pensar imediatamente como solução aumentar a potência. Não é possível. Existem restrições legais. A Anatel limita a RP máxima, a potência máxima que sai da antena. Existem vários fenômenos que atenuam a onda. Um deles é a chuva, vegetação, obstruções naturais, edificações. O valor da atenuação vai ser função da frequência de operação, da polarização da onda, da distância, do comprimento do trajeto, do obstáculo, veremos isso mais à frente. Nós vamos então caracterizar a atenuação por percurso como sendo as perdas no enlace devido ao percurso ou trajetória da onda. Então está aí. Disse que a atenuação por percurso é o somatório das perdas no enlace devido ao percurso ou trajetória da onda. Então, são apenas atenuações no percurso, na trajetória da onda, entre as duas antenas, transmissora e receptora. Uma equação básica na área de análise de sistemas de rádio é a atenuação por espaço livre, dado pela equação abaixo. Nós vamos voltar mais à frente a essa equação e explicar como podemos obtê-la. No momento, nos interessa saber que a atenuação é função da frequência, no caso está expresso em GHz, e da distância, no caso na equação em quilômetros. Uma coisa que interessante é que você não diz uma atenuação de menos 120 dB. Não é usual. Disse uma atenuação de 120 dB. Atenuação espaço livre também é denominada perda básica e ela tem uma taxa de variação, menos 6 dB por oitava com a distância. 6 dB. No caso, perde 6 dB a cada vez que dobra a distância. Então a atenuação aumenta e o sinal diminui, ou equivalentemente 20 dB por década. Isso é obtido a partir da própria equação que varia inversamente com o quadrado da distância da frequência. Vamos ver isso com mais detalhes à frente. Nosso primeiro exemplo, nós temos um enlace em Wi-Fi, 2.4 GB, com antenas separadas por 800 metros. Vamos calcular a atenuação por espaço livre. Então, vemos que, substituindo a frequência em giga, 2,4, a distância em quilômetros, 0,8 quilômetros, calculamos log, multiplicamos por 20 e temos aí uma atenuação de 98,1 dB. Observe que o valor numérico é menos 98,1. Mas nós dizemos que a atenuação é de 98,1 dB. No nosso segundo exemplo, agora temos a mesma frequência de operação, 2.4 GB, só que a distância agora é o dobro. No exemplo 1 eram 800 metros, agora é 1.600. Calculando o espaço livre, nós observamos que a atenuação agora é de 104,1 dB. Então observe que na distância de 800 metros, uma atenuação de 98,1. Na distância de 1,6 km, o dobro da distância, nós dobramos a distância, a atenuação agora é de 104,1. O sinal recebido vai ser menor. Uma variação de 6 dB. 6 dB por oitava. Oitava é o dobro. Então, dobrou a distância, a atenuação cada vez maior e o sinal cada vez menor. Vamos agora trabalhar com o sistema em celulares em 1.8 GHz. Vamos considerar inicialmente uma distância de 1,2 km. Vamos calcular a perda básica ou perda para o espaço livre. Aplicando a equação agora, substituindo 1,8 GB e 1,2 km,
obtemos que a atenuação é de 99,1 dB. Continuando na mesma frequência, mas agora uma distância 10 vezes maior, nós determinamos que a atenuação é de menos 119,1. Essa é a perda ou atenuação por espaço livre, perda básica. Igualmente, observamos, quando nós multiplicamos a distância por 10, decuplicamos a distância, a nossa atenuação varia de 20 dB. 20 dB por década, por 10. Vamos agora calcular satélite. Quanto é C? 37 mil quilômetros de distância e 6 GB. Atenuação para o espaço livre, a perda básica, está 199,3 dB. Vamos agora passar para a banda KU, 12 GB. Dobramos a frequência, mesma distância. Calculando a perda básica, ou atenuação para o espaço livre, 205,3 dB. Então veja, quando nós dobramos a frequência, temos um acréscimo de 6 dB de atenuação. O sinal recebido vai ser 6 vezes menor. Quer dizer que todo enlace em banda KU tem uma atenuação maior? Sim. Para o espaço livre, sim. Mas o sinal recebido é melhor? Não. Nós temos compensação de ganho de antenas. Vamos ver isso mais à frente. Então está aí. Quanto será que chega de potência, afinal de contas? O que essa atenuação de menos 206 dB representa? Bom, nós podemos simplificar considerando apenas a atenuação para o espaço livre, que não é verdade, particularmente em banda KU, mas teoricamente, em calculação básica, só atenuação do espaço livre, a potência recebida vai ser a potência transmitida vezes 10 vezes a atenuação sobre 10. Não esqueça que a atenuação é negativa, embora nós não falamos o sinal. Menos 206 sobre 10, e nós temos 10 elevado a menos 20,6 do que foi transmitido. Ou seja, a potência recebida é uma parte ínfima, minúscula do que foi transmitido. E ainda assim, temos em nossas casas, sinal sendo recebido pelo satélite. Uma das maneiras de nós compensarmos esse sinal tão débil, tão fraco, é aumentarmos a área de captação. Lembra da lanterna se afastando, do projetor de cinema afastando? A luz não sumiu, não desapareceu. Se você pudesse ter uma esfera mágica em volta da lanterna do projetor, ainda que você estivesse no infinito, a energia toda está nessa grande esfera. Se você pudesse aumentar cada vez mais a área de recepção, teria mais sinal. Mais à frente vamos ver como fazer isso. Então, os obstáculos. Bom, primeiro vamos definir o que é um obstáculo. Geralmente consideramos objetos da ordem de comprimento de onda ou superior. Então, se você lembra da nossa primeira aula, se nós trabalhamos com frequências médias ou baixas, nós precisamos de um obstáculo para ser obstáculo de muitas centenas de metros para ser obstáculo. Já em links de micro-ondas, alguns centímetros já poderá ser um obstáculo. Esses obstáculos podem ser prédios, edificações, construções, ou mesmo terreno, relevo. Esse obstáculo, ele provoca um efeito de sombra. Como você coloca a mão na frente de uma fonte luminosa, o sinal atrás fica mais fraco. Nós vamos ver que existem alguns mecanismos que permitem que a energia contorne a obstrução. Nós veremos isso mais à frente. A atenuação dada pelos obstáculos, ela é adicionada. Ela é adicional ao espaço livre. Então, a atenuação do espaço livre está sempre presente. Qualquer outra atenuação, mais atenuação acima da atenuação do espaço livre. Nessa equação, nós temos até a distância de zero a condição de espaço livre. Observe, menos 6 dB por oitava. A partir do obstáculo, observe como o sinal recebido cai muito mais rápido com a distância. Essa é uma característica básica dos sistemas celulares em área urbana. Quando nós temos visibilidade, usa-se a abreviatura LOS, ou linha divisada, ou linha de visibilidade.
Depois de D0, nós temos obstrução, nós não temos mais visibilidade, também usada a sigla INLOS. O segundo fenômeno que nós vamos estudar é a absorção. Você está assistindo televisão, de repente começa uma chuva e a imagem começa a ficar pixelizada, em quadrados, daqui a pouco a imagem fica mistura um quadro com o seguinte, o anterior, e vai piorando, e daqui a pouco o som desaparece, pronto, você perdeu o sinal. Por que isso aconteceu? Lembra do sinal de satélite que chega tão fraco, e ele ainda é absorvido pela chuva. Sim, banda KU é bastante sensível à chuva. E essa chuva, a água, as gotículas d'água, os esferoides oblatos, eles absorvem a energia da onda. Você está literalmente aquecendo a chuva, está jogando essa potência fora na forma de calor, em vez de você receber. O que você pode fazer? Aumentar a área da antena, mas tem limite para isso. Em frequências mais baixas temos outros tipos de absorção, mas particularmente estamos interessados nas faixas de SHF, micro-ondas para cima, que vai ser atenuação pela chuva. Claro que a absorção é uma atenuação adicional, mais uma atenuação que você vai adicionar à perda básica. Então, calcule a atenuação para o espaço livre e vai somando mais atenuações. Observe que eu disse somando. Uma atenuação é negativa, mais com menos dá menos. Então já conversamos, acima de 10 GB, a chuva é um grande fenômeno de atenuação do sinal da onda eletromagnética, a faixa de radiofrequência, acima de 10 GB. Conversei também com você a questão de usar antenas com áreas cada vez maior. Esta frase está tecnicamente incorreta. A antena de banda KU, nós vamos ver isso mais à frente no curso, muito pequenina, muito pequenina. Aquela placa, aquele refletor, é o refletor parabólico. Seção circular pode ser. Então aquilo não é antena, aquilo é o refletor. É como se fosse uma lente de aumento focando energia. Então toda a energia que incide na área do refletor é concentrado na antena. A antena é minúscula, o refletor é cada vez maior. Aí está um gráfico que mostra a atenuação na atmosfera. O2 oxigênio e H2O água. Então, tanto a água quanto o oxigênio, o vapor da água e o oxigênio no ar na atmosfera atenuam as ondas de radiofrequência. Temos um pico em 22 GHz devido ao vapor d'água e temos um pico em 63 GHz devido ao oxigênio. Resumindo, não existe enlace de telecomunicações com 100% de confiabilidade. Um critério de qualidade é a confiabilidade do enlace. E o modelo de propagação do espaço livre, embora sendo um modelo teórico, que não ocorra, ele serve como referência. Vários fenômenos que ocorrem alteram a propagação. Basicamente, degradam, até mesmo podem interromper a ligação, como nós acabamos de falar da televisão, quando você está num sistema de banda KU ou recebendo o sinal de alguém que recebeu o sinal de satélite. Então, vimos dois fenômenos, atenuação e absorção. Atenuação, redução da potência, absorção, dissipação da onda. Observe que o efeito é o mesmo. A absorção, o resultado final, a onda sofreu uma atenuação. Quando você está no receptor medindo o sinal caiu. Então, houve uma atenuação, mas o fenômeno é a absorção. Nós temos que compreender bem o fenômeno para saber qual é a resposta que podemos dar na engenharia. Modelo teórico do espaço livre, e acima de 10 GB, a chuva é um grande fator de degradação. Se você tem dúvida ainda sobre dB, decibel, unidades derivadas do dB, muito utilizadas como dBm, dBw, você pode, aqui mesmo no canal, ter vários vídeos. Se você quer aprender mais, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Fim da aula 3, perturbações na propagação das ondas de radiofrequência, parte 1 de 3. A próxima aula será a aula 4, perturbações na propagação das ondas de radiofrequência,
2 de 3. Obrigado e até lá!